Boa tarde, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. A nossa aula de hoje é de História, então já convido vocês a pegarem os seus livros e abrirem aí na página 99. Hoje nós vamos fazer uma discussãozinha aí sobre a questão da escrita, sobre os registros históricos a respeito dessa temática, tá certo? Um ponto interessante a recordarmos que nós falamos na aula passada sobre o ato de comunicar-se. E nós temos várias formas de nos comunicar, desde a linguagem oral, escrita, as libras, os símbolos, os sinais, estão aí nos tranços, celular, WhatsApp e por aí vai. Então nós temos toda uma estrutura organizada que nos permite a comunicação. E a comunicação ela é essencial, não tem como você viver em comunidade sem conseguir se comunicar. Hoje, se você observar aí na página 99, nós vamos ter alguns símbolos que são bastante conhecidos por nós, né? Relacionado à questão da acessibilidade, do lixo, né? Proibido de jogar lixo, questão do veneno, paz, reciclagem. E aí você vai ver que para você se comunicar, você não precisa necessariamente falar, né, o que você quer dizer ou escrever minuciosamente aquilo que você quer transmitir. Você pode simplesmente através de um símbolo transmitir aquela informação. Um outro símbolo que vem crescendo muito em relação à questão da comunicação são os emojis, né, que estão vinculados à internet. Então, se você está conversando com alguém e quer confirmar uma história, você simplesmente coloca lá os dois dedinhos, ou se você está feliz, você coloca lá o símbolozinho da carinha sorrindo. E aí você consegue transmitir através do diálogo que você está tendo com aquela pessoa, simplesmente através de emojis ou até das novas figurinhas, né, que também tem agora na rede, você consegue manter uma comunicação. Você consegue atingir o objetivo de transmitir a ideia que você quer e você consegue manter uma interação mais dentro do seu ciclo de amizade. Então, por exemplo, se você estivesse comunicando comigo pelo WhatsApp, dificilmente um de vocês me mandam as figurinhas ou até um emoji mais de brincadeira e tal, porque talvez eu não faça parte do mesmo ciclo de amizade que os seus colegas têm. Então vocês conseguem se comunicar de uma forma diferente com um grupo e de outra forma com outro grupo de acordo com a afinidade que vocês possuem. Aí você entra na parte mesmo histórica da escrita, que vai estar sendo discutida lá na página 100. A escrita ela já é bem antiga, cerca de aproximadamente 3.500 anos, 4.000 anos antes de Cristo, né? Então nós temos a linha temporal que se divide depois de Cristo, que é a era que nós estamos vivendo, e antes de Cristo. Então aproximadamente 3.500 anos a 4.000 anos antes de Cristo foi quando surgiu a escrita, lá na região da Mesopotâmia. Essa escrita, como está mostrando aí na página 100, era uma escrita cuneiforme, que tem o desenhozinho aí dela, que é a primeira imagem dessa escrita, feita em um tablete de barro, de argila. O segundo lugar que se originou aí a escrita foi lá do Egito, foram os próprios egípcios. Não era uma escrita como a nossa de hoje, ela era uma escrita baseada em hieróglifos, tá aí também na página 100. Você vai ver que tem alguns desenhos, e esses desenhos eles eram encontrados em tumbas, por exemplo, egípcias, retratavam situações do dia a dia, transmitiam alguma mensagem. E por último, você vai ter o exemplo aí da escrita dos fenícios, por volta de 1200 também antes de Cristo, foram eles os primeiros a fazerem uso do alfabeto. Então aí você tem no último desenho lá embaixo, também uma barra de argila, a escrita pelos fenícios. Esse é um dado interessante porque hoje nós utilizamos o papel para a escrita.
naquela época, como ainda não havia o domínio, eles usavam outras ferramentas. Então eles faziam a escrita deles na própria rocha, eles faziam em barras, em tabletes de argila, e era a tecnologia que eles dispunham na época e que atendiam ao objetivo de se comunicar, tá certo? Quando você chega aí na página 104, você entra em um último contexto aí do que nós queremos discutir hoje a respeito da questão da escrita, sobre o registro das informações. Tá vendo que tem uma estrutura aí de barro? Nessa estrutura de barro foram escritas as primeiras leis por um rei da Babilônia chamado Hammurabi, que foi conhecido mais tarde como Código de Hammurabi. Então, nessa estrutura aí, eu não sei nem como é o nome que eu posso dar a ela, que foi exposta aí no museu, lá tem as leis, as regras de convivência diária. Então as pessoas lá da Babilônia que visualizavam essa estrutura percebiam que lá estava escrita algumas informações importantes e que diziam respeito à conduta delas diariamente. Então eu tenho, por exemplo, aqui duas leis que foram tratadas no Código de Hammurabi. A primeira fala o seguinte: se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. E a segunda lei: se cegou o olho de um escravo ou quebrou-lhe um osso, pagará metade do seu valor. Então observe que são leis assim que para nós são tanto quanto arbitrárias, né? Exageradas. Primeiro que aqui ainda existe a escravidão, coisa que atualmente por lei, pelo menos, não existe no Brasil, né? Mas naquela época existia. Lembrando que aqui nós não estamos falando de um acontecimento no Brasil, tá? Lá na região da Mesopotâmia, tá bom? E segundo, o rigor em relação à lei. Hoje uma pessoa comete, por exemplo, o crime mais arbitrário que alguém pode cometer é o assassinato. É o pior crime que alguém pode cometer, tirar a vida de outra pessoa. E mesmo assim, as nossas leis não tratam de uma forma tão extremada de tirar a vida também daquele agressor. Nós não temos uma pena de morte. Se fosse no tempo antigo, aí sim o negócio ia ser mais exigente. Mas aí também, observe que eu estou falando no que diz respeito às leis brasileiras. Alguns países aí afora possuem pena de morte, tá? Então, o Código de Hammurabi foi esculpido nessa estrutura, certo? Nesse monumento de pedra, e aí as pessoas elas realmente tinham acesso. Então, observe que nós estamos falando do objetivo de comunicar. Em todos os casos, o objetivo de comunicar ele se aplicou. Tanto para quem se comunica via internet e faz uso de emojis, ou as pessoas que observam a sinalização de trânsito, ou as pessoas que chegam a um supermercado e observam um panfleto, ou vê o rótulo de um produto. Todas essas pessoas elas conseguem adquirir o conhecimento necessário dentro daquele contexto e conseguem se comunicar com o produto ou com outras pessoas em virtude da escrita, seja ela convencional, através do alfabeto ou de imagens, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. A aula de hoje eu quero que você faça apenas as atividades da página 104, tá certo? Então você pode escrever no caderno e depois me mandar foto pra gente fazer o arquivamento. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.